cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite a todos. Que Deus dê vitória, saúde e paz. Vamos agora orar pela palavra do Senhor. Você que está me ouvindo, que o Senhor venha te abençoar, te dar vitória, suprir suas necessidades e operar maravilha, porque Deus é o que opera maravilha, né? Então vamos, antes disso, por favor, você que está me ouvindo, que está no meu canal, espalhe esses vídeos para as pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, até para os ímpios, né? Até para aqueles que não são cristãos, que quer ouvir a palavra de Deus, que se interessa, que quer se converter e quer ser salvo, porque naquele grande dia não terá desculpa que não foi pregado o evangelho a toda criatura. Foi pregado, né? Só não vai ser salvo quem não quiser, né? Então vamos, nos ajude, toca no sininho, se inscreva no meu canal, nos ajude. Eu preciso de 1000 inscritos no canal, não? Para que possa a palavra ser pregada, porque se os meus vídeos não chegar, o YouTube não tem como mandar mais. Se você gostou, não gostou, deixa seu comentário. Eu gostei muito do vídeo, né? 100%, porque a palavra de Deus não é a minha palavra, mas a palavra de Deus, né? Essa aí é pura, a palavra pura, né? Ah, mas o nome não é Jesus, o nome é Yeshua. Yeshua é Jesus, Jesus é Yeshua, e Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então vamos orar pela palavra e Deus vai falar contigo e conosco, porque a palavra corta primeiro para mim e depois vai para vocês. Incline as vossas cabeças e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego nossas vidas em tuas mãos, te louvamos, te exaltamos, te rendemos graças, Pai querido, pelas maravilhas, pelo livramento, pelas obras. Peço perdão a Ti por todos os nossos pecados. Agora fala conosco através da Tua poderosa palavra e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Olha, né? Hoje a palavra de Deus vai ser o juízo do trono branco, o juízo do trono branco, né? Nós vamos entrar na palavra de Deus em Atos capítulo 17, versículo 30 a 31. Atos capítulo 17, versículo 30 a 31. Diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Viu? Ele anuncia o arrependimento. Deus anuncia agora a todos os homens que se arrependam, né? Olha só, hein? Aí diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Viu? Viu? Esse varão que ele deu certeza, ressuscitando dos mortos, é o Senhor Jesus Cristo, o grande Yeshua, né? Yeshua, melhor dizendo, que morreu, ressuscitou. Não é aquele, é como hoje eu tive com um pastor amigo, né? A gente considera pastor,
mas ele parece que ele crê diferente. Ele acha que eu acho que ele não quis dizer, mas eu acho que ele crê que nem Israel crê, que o Messias, ele é judeu messiânico, mas é um messiânico meio, né? Ele não quis, ele bateu de frente, porque Israel está esperando o Messias sentar no trono do terceiro templo. E o Messias não vai sentar, ele está pensando o quê? O Messias que ele está esperando sentar no trono do terceiro templo é o anticristo. Porque o Messias, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, ele vai descer no Monte das Oliveiras e não vai vir para sentar em trono. Ele vai vir para guerrear, porque Israel vai estar num rebuliço terrível e vai precisar de socorro dele. Porque o anticristo que eles esperam sentar no trono ali vai ser o próprio Satanás, né? Então, eu acho que esse pastor, ele crê meio distorcido, né? Porque ele viaja muito para Israel e crê meio distorcido. Mas eu creio muito, então já fiquei de espreita com ele. Porque a palavra a gente não pode nem tirar, Apocalipse fala, nem tirar e nem acrescentar. Porque se você acrescenta, Deus acrescentará as pragas. Se você tirar, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da árvore da vida. Então, não pode tirar e nem acrescentar. Ou é ou não é. Falso profeta vai ser lançado no lago de fogo. Então, vamos analisar. Atos, já foi lido, capítulo 17, versículo 30 a 31, que ele virá para adjugar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certo, deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Olha só, né? Aí diz aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Que diz assim: o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, O outro livro é o da vida. Os outros livros é outra coisa. E os mortos, né? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Foi lançado. Se você não está escrito no livro da vida, você vai ser lançado no lago de fogo. Se você não tem compromisso com Cristo, eu tenho compromisso, eu sou crente, só de símbolo, você está frito. Ou você
é cristão de verdade e busca a Deus e se santifica e esteja na presença dele, jejum e ora, porque a Bíblia diz que nós temos que jejuar e orar. A Bíblia fala que os discípulos de João chegou para Jesus e falou para Jesus: olha, os meus discípulos, os discípulos de João jejuam e os seus não. Aí Jesus falou assim: pode eles jejuarem estando o noivo com eles? Estando o noivo com ele? Um dia que o noivo for tirado, jejuarão. E Jesus foi morto e ressuscitou e foi para o céu à direita de Deus e todos jejuam. Tem que jejuar. Se não jejuar, não tem poder. Se não buscar, não tem poder. Esse negócio de ser crente, a Bíblia diz que a igreja de Laodiceia era morna. Ela não era nem quente nem fria. E ele falou: vomitar-te-ei da minha boca. Você já bebeu água morna? É muito ruim, né? Deve ser muito ruim. Eu já bebi. Dá vontade de vômito, né? E Deus, se nós bebemos água morna e dá vontade de vomitar, imagina Deus. Deus vai vomitar os mornos, né? Os tímidos vão tudo para o lago de fogo, né? Os falsos profetas, os afrontadores, vai tudo para o lago de fogo. Se você não honra a sua mãe, você vai para o inferno. Não adianta, eu obedeço a lei, e aí é pela lei que será julgado. É melhor pela graça e assim mesmo será julgado. Muitos que estão o afrontando aí, vai ser julgado pelas obras. São tudo falso profeta, então tem que buscar e tem que honrar, sabe? Não adianta se fingir de crente e ficar dentro de quarto, dizer que é crente, que até o capeta é crente. Hoje eu falei para esse pastor, até o diabo é crente. Ele diz que crê, estremece e não obedece. Então, tem que buscar. Aí, ó, os mortos, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. É a segunda morte. E os que não estão escritos no livro da vida também vão ser lançados no lago de fogo. Vamos ler agora aqui, ó, 1 Samuel 24, 8 a 12. Primeira Samuel 24, 8 a 12. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos virão, que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. E olhando, pois, meu pai vê aqui a orla do meu manto na minha mão, porque
cortando-te eu a orla do manto, te não matarei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirarem. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Viu? Deus, né? Saul queria matar Davi de qualquer maneira. Era o falso. Saul foi escolhido porque o povo queria um rei. O povo queria um rei. É o rei, é Saul. Eu quero um rei que eu possa ver, porque não estava satisfeito com Samuel, o profeta, né, que é juiz, que Samuel foi dado como juiz, né? Foi preparado na casa de Eli, e o que aconteceu? O Samuel, o profeta, ele não estava satisfeito, ele queria um rei que pudesse ver, né? Tanto que Samuel foi preparado. Na casa de Eli, Eli tinha uns filhos que eram uma raça de víbora, não valia nada. Os filhos de Eli estavam na casa de Deus, tinha símbolo de crente e era demônio. Era um demônio dentro da casa de Deus. Por quê? Porque eram homens que pegavam, não tinha temor das coisas de Deus, e pegavam o sacrifício sem ter reverência e faziam o que queria. Transavam com mulher, faziam besteira, né? E Deus falou, usou Samuel pela primeira vez e falou: ó, eu vou trazer o mal, eu vou trazer o mal à casa de Eli. Eu vou trazer o mal. E nesse dia que Deus trouxe o mal sobre a casa de Eli, foi quando Israel perdeu a guerra e perdeu a arca. Eli não morreu, não chorou, não se abalou por causa da guerra não, mas ele se abalou porque a arca de Deus tinha perdido. Seus filhos morreu? Eli não estava nem aí para filho dele, que não valia nada, não servia para nada. Ele não estava aí. Ele estava preocupado com a arca. Os filhos que morreram, ele sabia que Deus ia matar. É a mesma coisa. Aí Samuel veio como profeta e julgou o povo. Só que o povo queria um rei. Aí Deus pegou e trouxe Saul, né? Trouxe Saul. E Saul, o que aconteceu? Saul pagou o preço, porque ele não obedeceu a Deus, e nada que Deus falou, ele fez o que ele queria, ele achava que era o tal, e Deus falou para ele: eu vou matar Saul. Usou Davi, ungiu Davi, botou Davi no lugar de Saul. O Saul queria matar ele de qualquer maneira, porque sentiu que ele era um escolhido, que Deus tinha ungido, que Samuel já botou outro homem, porque Deus faz assim. Se você não obedece, ele arranca você e bota outro. Se você é um parasita, ele vai arrancar você, nem que seja na sepultura, e vai botar outro. Deus, ele não tem família, ele não tem símbolo de, porque eu sou de, meu filho, não. A espada come para quem for. Naquele dia que Israel perdeu a guerra, o que aconteceu? Ele caiu para trás, quebrou o pescoço, morreu. A mulher do filho dele, que estava grávida, morreu também e teve o filho e pagou o preço. Então, meu filho, busca a face de Deus, não brinca, porque Deus não brinca. Eclesiastes capítulo 3,
versículo 16 a 17. Versículo 16 a 17. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse ao meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração, e por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Então, ele, aqui diz, vi debaixo do sol no lugar do juízo, impiedade, e em lugar da justiça, impiedade ainda. E disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Viu? Tem que olhar, tem que vigiar. Daniel capítulo 5, versículo 17. Cinco 17. Que diz assim: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fique contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas temiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava a vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, o seu espírito se engrandeceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado entre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com o jumento monteses, e fizeram-no comer a erva como o boi, e pelo orvalho do céu foi molhado. E o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E teu filho, aí diz assim, olha aqui, e tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes
e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas o Deus em cuja mão está a tua vida, a todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a escritura, é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-lhe aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma candeia de ouro no pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Aí diz assim: naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus. Por quê? Porque ele brincou. Por que ele foi morto? Ele brincou com Deus. Ele pensou que Deus era um boneco, né? Ele ouviu a proeza que Deus fez com o pai dele. Ele ouviu a maravilha que Deus fez para Nabucodonosor. O poder, Deus abate e Deus exalta. Fez o pai dele comer capim, cresceu pena, cresceu como um animal, foi levado para tomar o orvalho, foi comer como os bois, junto ali, e pegou o orvalho, e sofreu, foi humilhado por 7 tempos. E Deus ali fez ele ser humilhado, abatido. E depois Deus, como ele se humilhou, Deus trouxe ele ao trono de novo e deu vitória a ele. Mas ele, Belsassar, não se humilhou. Ele pegou o ouro que o pai dele trouxe de Jerusalém quando invadiu e destruiu tudo, pegou o ouro, pegou prata e começou a beber com as concubinas, as prostitutas, tudo, né? Uma bagunça, pensando que Deus ia brincar com ele. Deus ia deixar vivo ele. Deus mostrou a ele: ó, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Contou Deus o teu reino e acabou. Contou Deus o teu reino e acabou. Né? Aqui, ó. É profundo, hein? É pancada pura. Não brinca que Deus não brinca. Né? Ó, diz assim: então foi enviado aquela parte da mão, escreveu esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Essa é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. E o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se ao medo e aos persas. Então mandou o Belsassar que vestisse Daniel de púrpura. Então, acabou. Deus não brinca. Tem reinos de pastores aí que só tá a carcaça. Acabou. Deus já contou o reino deles e acabou. Muitos que dizem: a igreja está lotada, Deus está ali. E Deus não está nem ali. Deus não existe igreja lotada. Existe que Deus
ele está presente, o Espírito Santo esteja presente. O Espírito Santo já foi embora de certas igrejas há muito tempo. A igreja está mais para a igreja da Babilônia, entendeu? A igreja de Cristo é santa, purificada, separada, né? Aí diz aqui, ó, João capítulo 5, versículo 16 a 24. João 5, 16 a 24. Jesus declara-se o Filho de Deus igual ao Pai. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, dizendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Aí diz assim: pois assim como o Pai ressuscita dos mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, né? Aí, ó, todo o juízo. Aí diz assim: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo que a quem ouve as minhas palavras e que naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, né? Deus está falando. Deus está falando poderosamente. Só não ouve quem não quer. Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos 2. Romanos 2, 1. Capítulo 2, 1. Portanto, és inexcusável quando julga. Ó homem, a quem quer que sejas, porque tu condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Aí diz assim: pois tu que julgas ou fazes o mesmo, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre que tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julgas os que fazem estas coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tuas riquezas da tua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza, o teu coração impenitente entesouras e para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras.
a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente dos judeus e também do grego. Mas porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente dos judeus e também do grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, né? Aí diz assim de pessoas, né? Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificado. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. E no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Né? Hebreus 12. Abra a sua Bíblia. Hebreus 12. Versículo 12, que diz assim: exortação à santidade em vários preceitos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, antes ainda que com lágrimas o buscou. Aí diz: porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas, a tempestade e os sonidos da trombeta e a voz das palavras, ao qual os que ouviram pediram que se lhe
não falasse mais, porque não podia suportar, e que se lhe mandava, se até um animal tocar no monte, será apedrejado. E é tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e trêmulo e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do grande Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritas nos céus, e a Deus juiz de todos, que estão escritos nos céus, e a Deus juiz de todos, ao Espíritos dos justos aperfeiçoado. Aí diz, eu vou ler o 24, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala é melhor do que Abel. Vamos orar. Esta é a palavra. Deus, Ele quer falar com você. Desperta, porque grande será o mover de Deus na sua vida, nas nossas. Deus tem a palavra, né? Ele é a palavra, né? E o Senhor vai julgar. Nós vamos participar do trono branco. O grande Deus vai mostrar a glória dele e vai dar vitória. Vamos orar por você que está com problema, a situação financeira está difícil. Deus vai abrir porta. Eu creio. Você crê? Diz amém. E fala e levanta as suas mãos e clama a Deus, para Deus abrir a porta, porque Ele abre porta, né? Ele abre porta. Vamos orar. Levanta as suas mãos. Você que está enfermo, Deus vai curar. Você que está com problema nas famílias, Deus vai expulsar o capeta em nome de Jesus e vai conceder vitória. Levanta as suas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego essas vidas em tuas mãos. Te agradecemos pelos ouvintes que estão me ouvindo, pelas vidas deles, que eles sejam abençoados no nome de Jesus, que os grilhões de ferro da vida deles sejam quebrados, as obras do diabo sejam desfeitas, toda obra de bruxaria, macumbaria, todo voodoo, toda oferenda no cemitério, na encruzilhada, seja repreendida em nome de Jesus, que seja repreendido toda maldição, toda língua maldita caia por terra, em nome de Jesus. Abençoa, Pai querido, a cada ouvinte, visita os lares, os corações, ó Deus, tira os tropeços da vida de cada ouvinte e abençoa e dá vitória, dá renovo, dá revestimento e autoridade. Eu te peço, eu te agradeço, no poderoso nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão na casa do Senhor. A igreja diz amém, que Deus abençoe e tenha uma boa noite em Cristo. Amém? E vamos, prepara, essa é a primeira parte, né, do grande trono branco. Então prepara-te, que Deus vai vir com a segunda, e Deus vai dar vitória. Fica com Deus e tenha uma boa noite em Cristo. Amém.